Paz do Senhor, povo abençoado, paz do Senhor, povo do bem. Estamos aqui mais uma vez e desta feita eu quero trazer a segunda parte sobre Santa Ceia. Deixaram nos comentários do nosso primeiro vídeo, que teve milhares de visualizações, uma pergunta sobre quem poderia participar da ceia, cear. Mas antes, quero logo ler um versículo aqui que está em Lucas 22, 14 e 15, que diz: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Pois bem, quando João Calvino ele foi convidado para ser o pastor lá em Genebra, na Suíça, a história conta que os homens que se diziam cristãos naquela cidade e viviam de forma promíscua foram informados que João Calvino não iria permitir que eles ceassem. E no dia da ceia, a história conta que eles foram todos armados, com todo tipo de arma que você imaginar, armas brancas, armas de fogo, pedaços de madeira, enfim, eles queriam cear a qualquer preço. Porém, a história diz que João Calvino passou à frente da mesa onde estavam os elementos sagrados e citou a seguinte frase: vocês podem até cear, mas só passando por cima do meu cadáver. Pois nesse entendimento a gente entende o valor e a pureza da Santa Ceia. Neste contexto, eu trago até um esclarecimento dentro da minha compreensão sobre o questionamento que alguém faz sobre a expressão Santa Ceia do Senhor. Porque o texto de 1 Coríntios diz: a ceia do Senhor, não usa a palavra santa. E alguém critica dizendo que isso é algo trazido das raízes católicas, da cultura católica. Pois bem, na minha concepção, na minha humilde opinião, eu não vejo nenhuma dificuldade em chamar a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor de Santa Ceia do Senhor. Até porque nós trazemos muita coisa da cultura católica. Nós, de certa forma, temos raízes ali. Veja só, quando eu saio para evangelizar e alguém fala para mim que é católico, eu, de forma muito sincera, olho para ele e digo: mas eu também sou católico. Eu pergunto se ele sabe o significado da palavra católico e ele não sabe às vezes. Então eu explico que a palavra católico significa algo que é universal ou mundial. Então, eu digo que sou católico porque a Igreja de Jesus, ela está no contexto mundial, no contexto universal. E prossigo dizendo que também sou apostólico. Por quê? Porque eu sigo os ensinamentos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, até como diz lá em Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Até porque Jesus, ele não escreveu nenhum livro, ele apenas fez e falou. E os apóstolos, que na Igreja Católica são denominados de santo, eles escreveram e passaram. E até falo que nós, os cristãos evangélicos, temos mais respeito e reverência pelos santos, acreditamos mais nele, do que o próprio católico. Porque nós não temos uma fotografia, uma imagem, uma estátua deles, mas tudo que eles escreveram, nós temos o cuidado de cumprir e de obedecer. Entendeu? Então eu falo, eu sou católico, apostólico, só não sou romano. Eu sou católico, apostólico, cristão, porque eu não sigo Roma, eu sigo a Cristo. Então muitas coisas que tem lá é trazido para cá porque é uma verdade. Por exemplo, a Trindade, o céu, o inferno, salvação, condenação.
Obviamente que haverá questões que não tem como a gente assimilar, como por exemplo a questão do purgatório. Então tem coisa que a divergência é grande, não há como concordar, mas tem coisa que eu acho que não foge do contexto das Escrituras. Esta é a minha opinião, não vejo nada demais em você usar a expressão Santa Ceia do Senhor, até porque a palavra santo é uma palavra que vem do grego, que significa separado, para o uso exclusivo de Deus. Claro que existe todo o cuidado. Por exemplo, Martim Lutero, que é considerado o pai da Reforma Protestante, mas de forma paralela, o João Calvino, lá na Suíça, também já estava trabalhando para que houvesse essa reforma. São contemporâneos, mas a história diz que os dois tentaram se unirem, porém não conseguiram porque existe uma divergência exatamente na questão da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, conforme você deseja. Porque o João Calvino, ele acreditava que a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, os elementos, o pão e o vinho, logo após a oração consagratória, eles passavam por um estágio de consubstanciação ou transubstanciação, melhor dizendo, transubstanciação, ou seja, eles seriam transformados literalmente na carne e no sangue de Jesus de forma literal. Já para Martim Lutero, os elementos após a oração consagratória, eles passavam pelo processo da consubstanciação. Queria simplesmente serem elementos que iriam representar o corpo e o sangue de Jesus, entendeu? Então, para os calvinistas, os elementos da ceia após a consagração passa pela transubstanciação, que são de fato, literalmente, carne e vinho, ou carne e sangue de Jesus. Já os luteranos acreditam que é simplesmente uma representação, a consubstanciação, mas existia essa divergência e sempre vai haver. Por exemplo, eu sou de origem assembleana, como eu falo nos outros vídeos, e a nossa ceia ela tem uma liturgia. Nós, quando vamos oferecer o pão, que é o primeiro elemento a ser servido, a gente manda que os diáconos sirvam o pão, que é o corpo de Jesus, e após todo ser servido, aí a gente dá a palavra, que é o sinal e a determinação para se comer aquele pão. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo, tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, comamos dele todos em nome de Jesus. Já o vinho, a gente já dá determinação antes do vinho ser servido, porque na nossa liturgia, nessa hora o vinho já é sendo pego e tomado. Por isso, antes da bandeja ou do cálice servente, diz, por semelhante modo, depois de abençoado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós, bebamos dele todos em nome de Jesus. Esta é a nossa liturgia. Mas tem lugar que, assim como se espera com o pão na mão para o pastor dar o sinal, também se espera com o cálice na mão para o pastor dar o sinal. Já tem outras que já pega o pão e come, assim como já pega o vinho e toma. Alguém disse que tem que esperar, porque na Bíblia está escrito, esperai uns pelos outros, lá no capítulo 23, da primeira de Paulo aos Coríntios, falando sobre a ceia. Só que ali o problema é que a ceia naquela época, você pode até não acreditar nisso, ou não ter essa informação, mas era um jantar, onde as pessoas comiam mesmo para se fartar. E como se usava o vinho, às vezes eles bebiam tanto que se embriagavam. Então o apóstolo Paulo fez uma reclamação dizendo, está errado, um come demais, o outro fica sem comer porque às vezes atrasava. Então por isso que ele diz, espere uns pelos outros para que todos possam participar junto. Então existe essas divergências de ceia, essas forma litúrgica diferenciada. Nós temos a nossa assembleana, como eu falo no outro vídeo, você pode pesquisar.
e vai ver como se ministra uma ceia. A pergunta aqui, a questão aqui é quem deve ou quem pode tomar da ceia do Senhor? Quem pode participar? Bom, dentro do nosso contexto, você precisa primeiro ser batizado nas águas, né, no batismo das águas. Segundo, estar em conformidade com a palavra de Deus, nos seus mandamentos. Terceiro, com as regras da sua denominação, porque a denominação que diverge de uma para outra no contexto do que pode ou que não se pode fazer. Mas, por exemplo, no nosso caso, em adultério você não pode cear, em prostituição você não pode cear, em fornicação, que é o casal de namorado que tem relação sexual, não pode cear. Quem bebe, quem fuma, não pode cear. E uma série de outras questões que podem ser pautadas, mas é um leque muito grande para que a gente possa desenvolver. Mas o básico para tudo aqui, para você entender de forma clara, é o seguinte: é o que está escrito lá em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. São duas questões para se analisar. Primeiro, você precisa fazer uma análise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua consciência. Se ela te condena, se ela te acusa, procura o teu líder espiritual para ter um diálogo, um ajuste, e ele vai te orientar. Por quê? Porque se você comer ou beber indignamente, em vez disso lhe produzir comunhão com Deus, vai lhe produzir afastamento. Ao invés de produzir vida, vai produzir morte. Ao invés de produzir salvação, vai produzir condenação. Então, a forma mais clara de você entender que não se deve cear é se você estiver com a consciência lhe acusando de forma indigna. Não sei de forma nenhuma. Você não pode ficar sem cear, mas também não pode cear sem poder. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.